A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo seja com você, comigo, seja com a nossa família. É um prazer estarmos aqui mais um domingo, para trazermos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Queridos, a nossa lição é a lição número 8 do quarto trimestre de 2022. O tema da lição é o bom pastor e os pastores infiéis. Esse é um tema muito forte. Nós vamos estar discorrendo hoje aqui, no nosso programa. Você que está na rádio CBC Gospel, você que está na CBC TV, você que está assistindo a gente aqui no nosso canal no YouTube. Falando no canal aqui no YouTube, eu quero pedir para você, por favor, nos ajudar. É muito importante que nós tenhamos um número maior de pessoas inscritas, como também mais visualizações. Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais visualizações, amados, mais possibilidade do nosso canal ser visto por outras pessoas. Então, se você se inscrever no nosso canal, você está me ajudando a levar o Evangelho mais longe, a mais pessoas no Brasil e fora do Brasil. Se você visualizar, se você deixar lá o seu like, você ativar o sininho também vai ser importante, porque você vai receber as informações sempre que nós publicarmos um outro material, um outro vídeo. E olha, nós estamos preparando aí um trabalho muito bom aqui através do nosso canal no YouTube. Brevemente a gente vai estar com outra publicação, tá? Aqui periodicamente aqui no nosso canal no YouTube. Então será um prazer muito grande poder contar com você, contar com a sua participação, tá? E o seu compartilhamento com os seus amigos é muito importante para que a gente possa alavancar o nosso canal. Nosso fim aqui não é lucrativo, não é financeiro. Nosso objetivo aqui é alcançar mais pessoas para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vamos então para a nossa lição de hoje, tá bom? Olha, o tema é o bom pastor e os pastores infiéis. E o nosso texto áureo está aqui em João 10, versículo 11, um texto muito conhecido de todo o evangélico, Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse é o texto áureo. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Queridos, a verdade prática é esta. As Escrituras revelam Deus como o pastor do seu povo. Mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo. E Deus também remove os maus pastores dentre o seu povo. Tá certo, amado? Então, o bom pastor e os pastores infiéis é o tema da lição deste domingo, tá bom? Dia 20 de novembro de 2022. Então seja bem-vindo a mais uma lição. Nos ajude a alcançar um número maior de visualizações, tá certo, meu amado? Então, o texto bíblico da lição de hoje está em Ezequiel 34, dos versículos 1 ao versículo 12, e diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem,
profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrantada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo. Porquanto se espalharam, as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Amém? Queridos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai, Senhor da glória, nós te louvamos, meu Deus, por este momento santo. Pai querido, em que estamos juntos para estudarmos a Tua palavra. Senhor, abençoa nesse momento a lição que estamos iniciando agora. Abre a nossa mente, o nosso entendimento, para recebê-la no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém, queridos? Então, vamos aqui, tá? Dando continuidade à nossa lição. Muito bem. A lição de hoje, amados, estuda a mensagem do profeta Ezequiel a respeito dos pastores de Israel. Olha, queridos, no primeiro tópico, nós identificaremos o rebanho no Antigo Testamento, que o povo de Israel, bem como no Novo Testamento, que é a igreja. Então, no segundo tópico, nós vamos descobrir quem são os pastores infiéis. Nós veremos de que se trata dos governantes de Israel, mas que também podemos extrair lições para as lideranças eclesiásticas. E finalmente, no terceiro tópico, nós vamos refletir a respeito da imagem do bom pastor, no Deus de Israel, que
no Novo Testamento se revela na pessoa de Jesus, que se consolida como a imagem definitiva do bom pastor cristão. Bom, amado, então, o objetivo da lição, amados, primeiro, é identificar o rebanho nas Escrituras. Quem são os rebanhos, tá? Vamos identificar nas Escrituras, na palavra de Deus. Segundo, é descobrir os pastores infiéis de Israel. Quem são esses pastores, tá? A que se refere aqui o profeta Ezequiel com relação aos pastores de Israel? E terceiro, refletir sobre o bom pastor. Quem é esse bom pastor que nós vamos hoje, aprender, tá bom, amado? Então, é muito importante, amados, que todos nós formemos uma imagem bíblica do ofício de um pastor. Muitas vezes, amados, esse ofício é apresentado numa perspectiva glamurosa, Por isso, você tem a responsabilidade de passar uma visão bíblica do pastorado para a sua vida e para a vida do seu pastor, Há muitos pastores famosos, cheio de glamour, não é verdade? Mas se você observar a função pastoral, tá? Ela não tem esse glamour todo. Pelo contrário, é uma vida de muita luta, de muito empenho, de muita dedicação, de muito cuidado e também de muito amor pelas ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas, queridos, elas são dóceis e também as ovelhas, elas são ingênuas. E elas são dependentes dos seus pastores. Então, se num rebanho o pastor não tiver cuidado das suas ovelhas, elas se distanciam umas das outras e podem estar correndo risco do predador pegá-la e destroçá-la. Então, é importante, amados, nós entendermos a função do real pastor que realmente cuida das suas ovelhas com muita preocupação, com muito amor. Tá bom, amado? Então, podemos ver a aplicação da parábola da ovelha perdida, por exemplo. É um exemplo excelente da imagem de um pastor amoroso, pastor comprometido com as suas ovelhas e que o cuidado é tanto que ele deixa as 99 em segurança para ir atrás daquela que se perdeu. E ele não desiste, ele vai lá, ele encontra, ele sara, cura as suas feridas, ele coloca nos seus ombros, nos seus braços e traz de volta para o aprisco, para que ela esteja junto com as outras, seja cuidado junto com as outras. Então, amados, o profeta Ezequiel foca no capítulo 34, 4 pontos sobre a figura do pastor. A saber, os pastores infiéis. Do versículo 1 até o 10, nós vemos o profeta se reportando sobre os pastores infiéis. Ele começa dizendo: olha, veio a minha palavra do Senhor. Ele não está falando aqui dele mesmo, mas veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Olha, então o profeta Ezequiel, ele foca no capítulo 34, 4 pontos sobre a figura do pastor, tá? Deus como o futuro bom pastor, já que aqueles a quem ele delegou, a quem ele entregou as ovelhas, não estão correspondendo, Deus diz: olha, eu mesmo serei o seu pastor, tá? Então, amado, temos aqui isso lá no versículo 11 ao 16. E vemos também o julgamento entre as próprias ovelhas, do 17 ao 22.
E vemos o Messias, Jesus Cristo, como o pastor de Deus, aqui nos versículos 23 ao 31. E por limite de espaço, o tempo da lição, não dá para a gente explanar tudo isso, ler tudo isso. Mas você pode pegar essas referências que eu estou te dando, anotar essas referências e estudar, tá? Posteriormente, para que você entenda mais ainda a lição, tá bom, meu amado? Então, a palavra-chave da lição de hoje é pastor. Hoje, tudo vai girar em torno do pastor, tá? Nossa lição está dividida em tópicos e o primeiro tópico da lição é sobre o rebanho. Vamos conhecer um pouco sobre o rebanho, tá bom? Então vamos lá? Então, meu querido, veja bem. Primeiro, é necessário identificar a ovelha no sentido literal para nós compreendermos o sentido metafórico, do termo. Então, amado, assim, isso vai poder explicar a razão da Bíblia nos comparar como ovelhas. O Salmo 23, por exemplo, amado, apresenta um quadro perfeito dessa comparação, Tá? Então, ovelha. A ovelha ela é fêmea, é a fêmea do carneiro, e o cordeiro é filho do carneiro, tá? Até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez ele é literal. Está aqui em João, no capítulo 2, versículo 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os campeadores assentados. Aqui nesse texto, querido, a referência à ovelha que é literal. Está se falando, realmente João está falando de ovelha que estava exposta para venda lá no templo. Então, mas o que é a ovelha? A ovelha é um animal dócil e também é símbolo de sacrifício e de redenção. Isaías, ao reportar-se sobre Jesus, lá em Isaías 53, versículo 7, ele diz o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, amados, também aqui em Atos, no versículo 8, 32, em Atos dos Apóstolos, diz assim: e o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como esta mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Como está mudo, diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Então aqui está essas duas vezes, tá? E nós vemos aqui essas referências, tá? No Novo Testamento, nós vemos aqui um animal realmente, literalmente refere ao animal, aqui em João 2,14. Em Atos, em Isaías 53, 7 e Atos 8, 32, esses textos já se reportam a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. É um texto messiânico. Então, a natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Por exemplo, o Salmo 23, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor,
nada me faltará. No 74, versículo 1, ele diz: ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? E no Salmo 100, versículo 3, ele diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Então aqui nós estamos vendo, amados, que todas essas referências são simbólicas, né? Então são representação do ser humano, tá? Então as ovelhas, né? A ovelha, ela é fêmea, né? É a fêmea do carneiro, né? E o cordeiro é filho do carneiro, tá? Até 1 ano, tá? Então depois ele passa a se reproduzir, né? Então, das 74 vezes que nós vimos, amados, o termo aparecer no Novo Testamento, apenas uma vez esse termo é literal, que está em João 2,14. As demais referências, as 73 vezes, né, é simbólico, tá? Se refere de fato ao ser humano, tá bom? Então, ainda sobre o rebanho, precisamos ver a natureza do rebanho. Olha, as ovelhas são animais indefesos. Tem mais, as ovelhas são medrosas. Elas se assustam facilmente e se dispersam também rapidamente. Então, quem trabalha com ovelhas precisa ter muito cuidado, porque elas são indefesas, são medrosas e é fácil se assustarem. E se dispersam também muito rapidamente. Aqui em Zacarias, no capítulo 13, versículo 7, nós vemos o seguinte: a espada ergue-te contra, ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Então nós vemos aqui que as ovelhas, elas são indefesas, medrosas, se assustam com facilidade e se dispersam rapidamente. Então, se o pastor está ferido, se o pastor está quebrado espiritualmente, está desanimado, não visita, não alcança suas ovelhas, elas começam a ficar amedrontadas, né? E acabam se afastando, né? Se dispersando. Então, uma ovelha virada de costas, com as patas para cima, não consegue se levantar. Você já observou isso? E além de morrer depressa, torna-se presa fácil dos predadores. Quando o pastor abandona a sua ovelha, meu amado, não as visitas, não cuida, não doutrina, vai aparecer sempre um falso pastor, um predador, um lobo transvestido de ovelha para enganá-la e devorá-la. Somente o pastor pode socorrê-la. É então necessário uma supervisão diária. É por isso que o trabalho do pastor nunca acaba, não tem pausa. Todos os dias ele precisa estar no campo, olhando suas ovelhas, cuidando delas, vendo as suas necessidades, se machucaram, se estão presas em algum cipó, em algum espinho, né? Tem que haver todo esse cuidado, porque somente o pastor é quem pode socorrê-la, tá? E é necessário essa supervisão diária. Pastor que não visita, que não vai à casa das suas ovelhas, vai à casa dos amados irmãos, com certeza ele está deixando muito a desejar. As ovelhas não são presas, não são
não se cuidam sozinhas, melhor dizendo, né? Elas não cuidam de si mesmas. Elas exigem a atenção continuada, dia e noite, do seu pastor. Não é fácil. O pastor dos dias de hoje não pode desligar o seu celular, porque ele não sabe a hora que o celular vai tocar em busca de socorro, por exemplo, tá? Aqui em Lucas, no capítulo 2, versículo 8, temos um texto que diz assim: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Você está vendo? Olha, durante a vigília da noite, na madrugada, no início da noite, no final da noite, os pastores continuam cuidando das suas ovelhas, tá? Então, amados, as ovelhas, elas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenções continuadas de dia e de noite, e sobre muitos aspectos, tá? Sobre muitos aspectos. O rebanho precisa de cuidados por causa dos predadores. Sabe, é muito fácil hoje, nos nossos dias, pessoas que chegam nas nossas cidades, nos nossos bairros, nas comunidades onde nós estamos, e começam a visitar os nossos irmãos e começam a tentar puxá-los, a tirá-los da igreja para levá-los para outros lugares com propostas e com vantagens, e precisamos ter cuidado. Estes são os predadores que a palavra de Deus está falando. Não tem coragem de ir atrás das pessoas que precisam, que estão perdidas sem Deus e sem salvação. E então, o que acontece? Vão atrás dos rebanhos que já estão sendo cuidados para tirá-las de lá e muitas vezes destruir as suas almas. Então, amados, sobre o rebanho ainda, queridos, nós vemos aqui a questão do rebanho. O povo de Israel e a igreja são identificados diversas vezes na Bíblia como rebanho. Nós podemos ver isso aqui em Número 27, versículo 17, que diz assim: não saia diante deles, e que entre diante deles o que se faça, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Vendo? Tá? E aí 1 Pedro 5:2 também diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Então, amados, o povo de Israel e a igreja, eles são identificados diversas vezes na Bíblia como um rebanho. Além do sentido próprio do termo, figuradamente, rebanho é aplicado a Israel por desfrutar do relacionamento pactual com Deus. Que nós podemos conferir aqui em Isaías 40:11, que diz: como pastor apacentará o seu rebanho entre os braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, as que amamentam, ele as guiará mansamente. Esse é o cuidado do pastor. E esse é o cuidado que nós, pastores, precisamos ter com as nossas ovelhas. Então isso vale, amados, para a igreja do Novo Testamento. Tá? Aqui em Mateus 26:31 diz: então Jesus lhes disse: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E diversas vezes Israel, amados, era visto como ovelhas sem pastor. Nós podemos ver aqui em 1 Reis 22:17, que diz: então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Está vendo? Tá? E Mateus 9:36 também diz: e vendo a multidão,
tive grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Tá? Quando o crente não é cuidado, quando o crente não se submete aos cuidados do seu pastor, ele corre o grande perigo de ser solapado por predadores, por lobos devoradores. Ainda sobre o rebanho, amados, nós vemos a questão do pastor, os pastores. Então a palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como também no contexto de Jeremias, se refere aos governantes que cuidavam da nação, que cuidavam do povo de Israel como um todo. O sistema político na antiguidade de Israel era um sistema teocrático e não era possível separar o civil do religioso, como nos nossos dias, que a igreja é separada do Estado. Tá? Diferentemente, né, do que acontece nos chamados estados laicos, né, da nossa modernidade, da atualidade. Então, é importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de grupos religiosos estranhos ao cristianismo bíblico usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras, né, com o único objetivo de desqualificar a nossa doutrina e desqualificar os nossos pastores. Queridos, o rebanho nas Escrituras pode ser identificado com o povo de Israel e com a igreja de Jesus Cristo. Amém? Vamos continuar a nossa lição, amado? Então, para entendermos um pouco mais aqui essa questão teológica, as coisas que Deus promete fazer, amados, pelo seu rebanho, como o bom pastor, são coisas belas e graciosas. Tá? Ele buscará as ovelhas dispersas, ele fala. Tá? Aqui, isso evidentemente refere-se aos israelitas que estavam dispersos em muitos países, sendo uma promessa eterna do Deus eterno. Ele sem dúvida se refere, amados, à graça de Deus que continua buscando o pecador e o constrangendo a voltar para o rebanho. O dia de nuvens e de escuridão é uma figura para um tempo ainda de incerteza e de medo. E precisamos estar atentos a estas coisas. O segundo tópico da nossa lição é sobre os pastores infiéis. Sobre os pastores infiéis. Queridos, o profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. Então, sobre os pastores infiéis, pastor de ovelhas, a função primordial do pastor de ovelhas é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. O líder de uma nação, a função dele é justamente esta: alimentar, guiar e proteger. Na teocracia do povo de Israel, o líder tinha esta função pastoral. Certo, amados? Tinha essa função pastoral. Muitos líderes de Israel fizeram isso com perícia, com dedicação e com responsabilidade. Se você vê aqui no Salmo 78, versículo 2, diz assim: assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou
com perícia de suas mãos. Está falando aqui do salmista Davi, está falando aqui do rei Davi. Tá? Então a parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. Aqui em Lucas capítulo 15, versículo 4 ao versículo 6, o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo-se uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la. Então Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido escrito da palavra. Aqui em Êxodo capítulo 3, versículo 1 diz: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. Então nós vemos Davi também, Então, amado, Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra e foram pastores de homens, líderes importantes que cuidaram do rebanho do Senhor. Então, os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, eles se desviaram de suas funções e deixaram de cuidar do povo. Sobre os pastores infiéis ainda, o que os governantes faziam? O que os governantes de Israel faziam? Cuidavam de si mesmos, cuidavam de si mesmos. Não estavam preocupados com as necessidades do povo, mas cuidavam de si mesmos. E aí então entra a palavra: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Versículo 2 aqui do capítulo. Então, amado, versículo 2 do capítulo 34. Ai dos pastores de Israel, ai dos líderes de Israel que apacentam a si mesmos. Essa era, amados, uma denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando, amados, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. Este era o compromisso deles. Então o profeta mostra 3 práticas deploráveis deles e mostra numa linguagem metafórica: comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Quer dizer, vocês sugam tudo que o povo tem, sugam tudo que as pessoas têm, os seus concidadãos têm, mas não cuidam das ovelhas. Não cuidam das ovelhas. Aqui se aplicava aos líderes de Israel, que eram também os pastores, porque ali havia uma teocracia. Não havia separação entre igreja e Estado. Não havia um Estado laico como no nosso caso aqui no Brasil. Amados? Então, para designar a exploração e abuso de sua autoridade, o Senhor fala desta forma. Então, eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam também para suprir as necessidades. Antes cuidavam de si mesmos, estavam preocupados apenas consigo mesmo. O povo de Israel é que se virasse. Ainda, amados, sobre os pastores infiéis, sobre os pastores infiéis, os que os governantes eles não faziam, por exemplo. Não cuidavam das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas, elas precisam de cuidados especiais. Mas a realidade era diferente. A fraca não fortalecesse, diz aqui a palavra. E a doente
não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. No versículo 4 do capítulo 34 de Ezequiel. Então, esse é o comportamento dos governantes de Israel, que também cuidavam das ovelhas do rebanho do Senhor. Não cuidavam das ovelhas. As fracas, eles não fortaleciam, as doentes, as quebradas, as desgarradas, as perdidas, que precisam de cuidados especiais, não tinham esses cuidados. Então, amados, é muito triste uma situação como essa. Então, essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura também do nosso país, que não é boa. E precisamos orar pela nossa nação, também pelos nossos governantes. A Bíblia nos estimula a isso. Paulo aos Timóteo diz o seguinte: admoeste, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ainda sobre os pastores infiéis, as ovelhas dispersas, aqui no capítulo, no versículo 5 e 6, do capítulo 34, Ezequiel dirige esse oráculo, dirige esta palavra divina à casa de Judá. Mas a mensagem diz respeito a todos os filhos de Israel, até mesmo os dispersos pelos assírios. A mesma diáspora aconteceu em Judá, com a destruição de Jerusalém. Mas não é possível saber, amados, a data do pronunciamento desse discurso, se foi antes ou depois da queda da Cidade Santa. O profeta recebeu a notícia dessa derrocada algum tempo depois da destruição de Jerusalém. No ano do 10º, no 10º mês, aos 5 dias do mês. Então, segundo os dados fornecidos nessa passagem, parece indicar 8 de janeiro de 585 antes do nascimento do Senhor Jesus. Então, amados, vimos aqui sobre os pastores infiéis, tá? E vamos aqui lembrar que a atuação dos pastores infiéis tem como consequência trágica a dispersão das ovelhas. Pastores infiéis. Enquanto o profeta é chamado de atalaia, os governantes de Israel são aqui chamados de pastores. Estão incluídos os reis, os príncipes, os magistrados. Então esses têm sido pastores infiéis para com o povo de Israel. Entenda, mais uma vez, tá? Que Israel vivia uma teocracia, tá? Então os governantes, os líderes, eram também responsáveis também pela vida espiritual daquele povo, tá? A igreja era ligada ao Estado, tá? É diferente do nosso país, onde a igreja não tem ligação com o Estado, tá certo, amado? Então, o terceiro ponto é sobre o bom pastor, O terceiro ponto aponta aqui, nos arremete aqui, para o bom pastor, tá certo, amado? Então, o próprio Deus, ele toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho. E Davi fala muito bem isso, O Senhor é o meu pastor. E quando o Senhor é o nosso pastor, amados, nada nos falta. Então não interessa, nós não vamos nos preocupar
com a conjuntura atual da situação. Se o Senhor é meu pastor, vai acontecer algo muito importante na minha vida. A primeira coisa, amada, é que eu tenho a garantia de que nada vai me faltar, e que eu vou estar em pastos verdejantes e que eu vou estar sendo conduzido a águas tranquilas. Minha alma vai estar sempre refrigerada, Então é um cuidado muito grande. Então, amados, o próprio Deus, ele toma as dores das ovelhas e se coloca ele mesmo como pastor do rebanho, E o discurso de Jesus como bom pastor, lá em João, capítulo 10, versículos 7 a 18, deixam isso muito claro. Amém? Então, amados, sobre o bom pastor, nós vemos aqui a reação divina contra os maus pastores. Então é bom os falsos pastores, os maus pastores, terem muito cuidado, porque a reação do Senhor veio. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. Os falsos pastores não cuidaram das suas ovelhas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de os castigar. Esses maus líderes. Voltando aqui, nós estamos falando de Israel. Meu querido? Os pastores de Israel eram os reis, os líderes, os juízes. E aqui o Senhor está dizendo que eles eram maus. Eles não visitaram as ovelhas no sentido de cuidar delas. E agora é Deus quem vai visitar esses maus administradores, esses maus cuidadores do rebanho do Senhor, no sentido de castigá-lo. E aqui em Jeremias 23, 2 diz assim: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Deus promete buscar as ovelhas dispersas em toda parte do mundo. Uma referência ao retorno da segunda diáspora, que está aqui em Ezequiel 34, 12. Então, ele promete ainda libertar o seu povo das mãos dessas pessoas, desses falsos pastores, desses falsos administradores, desses falsos cuidadores. E vos darei pastores segundo o meu coração. O Senhor ia dar a Israel líderes segundo o coração dele, pessoas comprometidas, de fato, com a nação, com o reino, com a igreja. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Jeremias 3, versículo 15. Então, essa promessa não se refere ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. Mateus 23, versículo 34, nós vemos o seguinte: portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Amados, o profeta está dizendo que Deus vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi, Segundo os ideais de Davi. Então a promessa era para um futuro ainda distante, tá certo, amados? Então, sobre o bom pastor, Jesus é o bom pastor. O Senhor Jesus disse: eu sou o bom pastor. Está lá em João 10, versículo 11 e o versículo 14. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E no 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido.
Jesus, amados, é o grande pastor das ovelhas. O apóstolo Pedro, aqui na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 4, ele diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Coisa linda, né? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Então, amado, o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o bom pastor. Então ele, amados, é o grande pastor das ovelhas, pois que assim como Javé vai trazer de todas as nações os judeus dispersos para a terra de seus antepassados, o que já está acontecendo em Israel, no Oriente Médio, da mesma forma, o Senhor Jesus está congregando de todas as nações as ovelhas para o seu redil. Aqui em João 10, versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus estava onde? Estava lá em Israel. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, não são judeus. Tá, amados? É isso que ele está falando. Também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, todas as profecias do Antigo Testamento se convergem para Jesus Cristo, se convergem para o Messias. Aqui em Lucas 24, 44 diz o seguinte: olha o que diz aqui, amados. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e também nos salmos. Olha, amados, tá? Então, com relação ainda ao bom pastor, amados, tá? Pastor cristão. Vimos aqui Jesus como bom pastor e o pastor cristão. Eu que vos falo, e milhares de pastores cristãos que estão aí pelo mundo afora cuidando das ovelhas. O bom pastor, amados, é aquele que está disposto a arriscar a sua vida pelas suas ovelhas. Assim como fez Davi, enfrentando um leão, enfrentando um urso, lá em 1 Samuel 17, 34 ao 36. Jesus disse: o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele simplesmente não arrisca a vida, mas a entrega de acordo com a vontade de Deus. Foi o que aconteceu com Jesus ali na cruz do Calvário. O Senhor Jesus, amados, concedeu pastores à igreja. E aqui em Efésios, Paulo fala aqui na sua carta aos Efésios, capítulo 4, 11, ele diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, com a finalidade, amados, do aperfeiçoamento dos crentes e a edificação da igreja, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, ainda que alguém considere alguns pastores faltosos, isso na sua maneira de entender as coisas, o melhor é seguir os ensinos de Jesus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras. Então, atenta para a palavra e não para as obras daqueles que proferem as palavras. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não proceda em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Deus sabe cuidar dos seus servos. É dever nosso, amados, orar pelos nossos pastores. É dever nosso orar pelos servos do Senhor, orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. É dever nosso cuidar uns dos outros. E para concluir, o comportamento do ser humano, amados, se compara em muitos aspectos aos das ovelhas. E por essa razão, Deus nos chama nas Escrituras de ovelhas. Está entre elas aquelas que
tão amarradas umas nas outras, né, para marcar o seu local, o seu território, tão amarradas no seu próprio pastor, que não é diferente entre nós. Então, seres humanos, né? Então, há competição entre as ovelhas. Isso desagrada a Deus. Nosso relacionamento entre irmãos deve ser de maneira que glorifique a Deus. Então, queridos, e nesta manhã deste domingo, tanto você quanto eu, nós possamos estar certos, meus queridos, de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, que Ele cuida de todos nós. E nós que fomos chamados para apacentar o rebanho do Senhor, precisamos ter, meus amados, essa consciência e o cuidado de realizar de fato aquilo que o Senhor, para o que o Senhor nos chamou, não é verdade? Tendo cuidado, meu amado, de não incorrer nos mesmos erros, para que sejamos vistos como aqueles que visitam as ovelhas, que cuidam das ovelhas, que tratam das ovelhas e que se preocupam com as suas ovelhas, ensinam as ovelhas, edificam as ovelhas no caminho do Senhor e ir atrás daquela que está desgarrada, trazer de volta para o aprisco, para que Deus, que vê todas as coisas, meu amado, não te ache em falta diante dele, pertinente, meu amado, ao compromisso que nós temos de realmente nos preocupar, cuidar das ovelhas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha, a expressão pastores de Israel se refere a Ezequiel e Jeremias a quê? A palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como também no de Jeremias, se refere aos governantes. Não esqueça disso, tá? Que está se referindo aos governantes de Israel. Eles não cuidavam do povo de Israel e exploravam o povo de Israel e preocupavam apenas consigo mesmo. Então, qual a função primordial do pastor? A função primordial é alimentar, é prover alimento, é guiar, é proteger o rebanho. Isso, amados, ilustra muito bem o papel de um líder da igreja e um líder da nação, tá? E os governantes, o que os governantes de Israel faziam? É importante vermos que eles cuidavam de si mesmos. E o Senhor fala no versículo 2 do capítulo 34 de Ezequiel: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Tá? Ai dos governantes de Israel que se preocupam apenas consigo. Tá? E o que os governantes de Israel não faziam? Eles não cuidavam das ovelhas, eles não cuidavam do povo. E quem é o bom pastor? Você está lembrado? O Senhor Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. Ele é quem dá a vida pelas ovelhas. Amém? Deus abençoe. Querido Deus e nosso Pai, obrigado pela lição de hoje. Abençoa, meu Deus, todos os teus filhos que ouvirão, que assistirão esta mensagem. Meu Deus, mesmo que seja por um pequeno espaço de tempo, mas que o Senhor esteja falando nos seus corações. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Obrigado, meu querido, por você acompanhar a gente aqui no programa de hoje. Muito obrigado mesmo. Deus abençoe você, abençoe sua família. Quero falar para você que daqui a pouco, às 7h30, eu estou lá na sede da nossa igreja, na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Luiz Chaves, com a Escola Bíblica presencial. Ali nós vamos estar discorrendo esse mesmo assunto, com muitas pessoas presentes, e vai ser realmente tremendo, vai ser maravilhoso, tá bom? Então esteja lá com a gente, se você puder, tá? Em nome de Jesus. Também quero convidar você para estar conosco neste domingo à noite, às 19h, no culto da família, em todas as comunidades batistas cristãs no Brasil.
tá? E você é nosso convidado a participar com a gente. Vai ser um prazer ter você lá conosco. E com certeza o nosso Papai Celestial vai abençoar você grandiosamente. Então fica aí o nosso convite, tá? Para você, tá? E não esqueça, você que está na Rádio CBC Gospel, a nossa programação é 24 horas no ar, tá? A CBC TV também. E você tem uma forma de acessar a gente pelo nosso site, tá? E que Deus te abençoe. Fica na paz de Cristo e até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?